Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou muito feliz aqui de participar da primeira semana jurídica online de Marcelândia. É uma iniciativa muito legal aí, mais legal ainda, porque, como disse o professor Otávio, é uma iniciativa de vocês, discentes, e isso, claro, é sempre extremamente relevante que vocês se organizem e façam esse tipo de evento, façam acontecer. Tem uma diferença bastante grande quando a gente participa de um evento organizado por discentes ou com muita participação discente, ou um evento organizado majoritariamente por professores e professoras. Eu já fiz parte desse tipo de organização e etc. E a gente consegue perceber, inclusive, uma diferença no clima, no astral, né? Enfim, muito gostoso. E queria muito agradecer por estar aqui, né? É realmente uma honra. Eu fico agradecido também por vocês terem me posto aí nesse mesmo dia com que o Otávio, que é um grande amigo meu já de longa data. Bom, muito legal, muito gratificante estar aqui. Bom, galera, o tema que vocês me passaram seria a ideia de aplicação da teoria à prática, correto? Primeiro de tudo, estarmos online, estarmos nesse momento, né? Como estamos, com isolamento e tudo mais, a gente acaba trabalhando em casa e, enfim, estou aqui na casa dos meus pais, na sala de som, vocês podem ver que tem um fundo um pouco diferente. Mas, bom, o tema que vocês me passaram foi aplicação da teoria à prática. E eu propus, então, aqui falar de um tema que seria fontes ou frontes do direito, leis, jurisprudências e práticas no desordenamento jurídico brasileiro. É um título extremamente ambicioso, eu não vou conseguir falar com bastante profundidade sobre tudo isso, mas o título mesmo é Fontes ou Frontes do Direito, e a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Esse é o principal. O restante são formas, são questões que a gente vai acabar trazendo aí nessa nossa conversa, que tem a ver com isso, certo? Gente, meu nome é Raul Ferreira Belucci Nogueira, eu deveria ter começado me apresentando, eu peço desculpa, mas acredito que já tem aí no flyer de vocês e etc, né, um pouquinho. Eu sou graduado pela Universidade Estadual de Maringá, sou mestre pela Universidade Federal do Paraná, tenho experiência acadêmica na Itália, e eu sou professor da Unemat também, no campus de Pontes e Lacerda, certo? Lá eu leciono a disciplina de Teoria do Direito, História do Direito e disciplinas de processo civil, né? Prática civil real, prática civil simulada. Mas eu sou um historiador do direito penal, certo? Sou penalista, geralmente, na minha área de atuação, né? Para além do escritório lá do Núcleo de Prática Jurídica, lá de Pontes de Lacerda, que é muito legal, trabalho realmente interessantíssimo. Lá a gente trabalha mais com direito de família, então eu já estava acostumado a trabalhar com isso também. Mas de formação eu sou historiador do direito e penalista. E aqui, então, eu vou sair um pouquinho da minha zona de conforto, que seria a história do direito ali do penal no século XIX, né, no Brasil e na Itália, e pontes entre Brasil e Europa, né? Esse tipo de transferência jurídica foi o que eu trabalhei nos últimos anos. Aqui eu estou um pouco fora da minha área de conforto, mas como vocês colocaram a ideia de teoria à prática, né, eu quis trazer um desconforto que eu tenho sentido por trabalhar com teoria do direito, certo? E com essas disciplinas que de alguma forma são de processo civil, né? E eu comecei a encontrar algumas diferenças. Quando eu me formei, eu estudei pelo Código 73. O Código de 2015 trouxe
diversas mudanças, a maior parte delas acredito que melhoramentos, especialmente para quem trabalha aí no dia a dia, no escritório, etc., e inclusive para escritórios menores, a gente tem várias alterações, mas eu comecei por trabalhar com teoria do direito, trabalhar com as fontes do direito e vi que, ao conectar isso com o processo civil, teve uma certa alteração naquela forma mais ortodoxa, digamos assim, mais tradicional da gente trabalhar com as fontes do direito, né? Galera, vamos lá. O que a gente entende por fontes do direito, né? Poxa, a gente, desde o primeiro ano, professor, sempre vem, falam com fontes de direito, eu fiquei com dúvida, nunca perguntei exatamente por que fontes. Fonte, de acordo com o dicionário, vai ser a origem, o de onde vem, etc. E para falar do direito, eu gosto de fazer uma metáfora com a água aqui. Né? Você compra uma garrafinha de água engarrafada, essas águas minerais, né? A gente tem a fonte, né? Que é de onde vem aquela água. E é mais ou menos isso que a gente fala com o direito também. Né? De onde vem o direito? A gente tende, né, a identificar o direito com a lei. Essa é uma tradição que vem sido construída bastante recentemente, certo? Quando fala, as leis romanas, não exatamente, certo? A fonte do direito era diferente, para os medievais foi muito diferente, a medievalidade jurídica, que vai um pouco além, né? Mas até até as revoluções burguesas, a gente teve que as fontes do direito eram muito amplas, muito diferentes, muito variadas, elas ficavam sobretudo nos costumes, né? A gente tem o trabalho de Marius Bricoli para trabalhar isso no penal, que é interessantíssimo, eu recomendo. A gente tem o Máximo Mecarelli com a ideia de arbitrium, a gente tem o Paulo Grossi no direito privado, né? No direito civil, que também vai trabalhar isso, como que isso se dava na medievalidade. O Antônio Manuel Espanha também vai trazer algumas questões. Mas aqui a gente vai começar a trabalhar com como assim, de repente, na verdade não é nada de repente, né? Mas como assim a gente passa a identificar o direito na lei, né? E é claro que a gente pode fazer a gente poderia falar apenas disso por uma hora e meia. A gente poderia fazer um curso de um semestre para falar só dessa construção, certo, longuíssima de como a gente tende a identificar o direito na lei. Mas como não é esse o nosso objetivo aqui, a gente pode estabelecer um ponto de virada, e pontos de virada são sempre arbitrários. Sempre a gente vai lá, escolhe um momento e pá, aqui que virou. Não, isso é metafórico, isso é didático, isso é uma forma da gente trabalhar. E se fosse para eleger um ponto de virada dessa identificação do direito com a lei, o Código Civil de 1804, o Código Civil dos franceses, que ficou conhecido depois como Code Napoleon, né, Código Napoleão, mas seria o Código Civil dos franceses no seu nome original. O artigo 4º desse código, né, Napoleão discordando aí de seus principais conselheiros ali, do Portalis, né, estabeleceu a ideia de que aquele código seria completo, que tudo que você quisesse estaria ali, né, e coloca nesse artigo 4º que o juiz que se negar a julgar com base na obscuridade da lei, ou incompletitude, etc., será processado por denegação de justiça. Quer dizer, é nesse artigo que a gente tem pela primeira vez, de uma forma tão radical, a ideia de que a lei viria exclusivamente da lei. E isso permanece ao longo do século XIX, sobretudo na primeira metade, como um paradigma, né? Isso, claro, se estabeleceu na França e devagar se estabeleceu em outros países também, e outros países, em suas codificações, conseguiram diminuir um pouco essa propositura tão radical,
Entre eles o Brasil, que no Código de 16 trouxe bastantes coisas diferentes, e aqui a gente já tinha os estudos de Teixeira de Freitas, que são importantíssimos. O Bürgerliches Gesetzbuch, que é o Código Civil Alemão, também vai fazer uma diferenciação bastante clara aí, vai colocar a ideia de parte geral, parte especial. O Código Civil de Hübner também tem uma diferença bastante grande, até a ideia do código canônico também vão trazer algumas diferenças. Talvez os melhores autores para trabalhar isso sejam Paulo Grossi e o Paulo Capellini, certo? Mas vamos lá. A gente tem uns 200, 300 anos, 200 e poucos, pelo menos, a ideia de que o direito viria da lei. E essa ideia, ela ficou consolidada e bastante aceita pelas teorias do direito, mas quando a gente começa a ver o direito na prática, a gente vê que muitas vezes isso vem de um arbítrio, novamente, não aquele arbítrio medieval, etc., mas do arbítrio na ideia que a gente tem hoje, de arbitrariedade, né? Arbitrariedade e etc., a gente tem sobretudo no século XX, né? Na primeira metade do século XX, com as ditaduras europeias, o nazifascismo, o stalinismo, e na segunda metade do século XX, as ditaduras latino-americanas também, né? Trabalharam dessa forma. Né? E que algumas delas, talvez a maioria, tenham tido o cuidado de transformar esse arbítrio na lei, né, para revestir de legalidade, nem sempre de legitimidade, todo esse processo arbitrário, geralmente focado no século XX nas mãos do executivo, do poder executivo, né, ou de um poder que se apoderava do executivo. Mas a gente tem, então, aí uma questão diferente entre teoria e prática. Por isso que, inclusive, eu pensei da gente conversar sobre esse tema para a Semana Jurídica de vocês, porque é um tema que há longos tempos a gente tem uma diferenciação entre teoria e prática, certo? Então vamos lá. Falamos do Código Napoleão, falamos um pouco sobre essa tendência paulatina, nessa identificação entre lei e direito. Vamos tentar dar uma olhada em como isso ocorre no Brasil? Galera, lembrando, depois mandem as questões de vocês. Eu sei que às vezes fica um pouco denso, um pouco pesado, a gente solta muita informação de uma vez só. Mandem as questões, mandem aí o Alcides, a galera vão compilar essas questões, passar para a gente vai fazer um videozinho para responder essas questões, então é super legal para a gente também, porque, olha, a hora que, por exemplo, eu estou gravando aqui, eu estou gravando para um fantasma, estou gravando para uma câmera, não parece que eu estou falando com pessoas, e quando vem as questões de vocês é que realmente deixa esse modus operandi que a gente tem agora nesse isolamento um pouco mais humano, e é disso que a gente precisa, certo? Mas vamos lá, então se a gente vai falar sobre o Brasil, no Brasil a gente vai ter também esse processo se desenvolvendo de uma forma bem devagar e cheia de descontinuidades, rupturas, etc. Na Constituição de 1824 a gente vai ter um artigo falando sobre as codificações, mas ao longo de todo o século XIX isso foi sendo sempre postergado. Claro, a gente tem o Código Penal de 1830, a gente vai ter um Código de Processo Penal também, lá já em 1870 e até antes, legislações penais, digamos assim, isso ficava muito também a cargo dos estados. Mas, por exemplo, nossa codificação civil vem só em 1916, né? Então, bem diferente quando a gente fala aqui dessa nossa tradição brasileira, de como a gente estabeleceu essa identificação entre direito e lei. Mesmo porque durante o Império isso vai ser vai ser bastante diferente de como a gente tem hoje, né? A gente tinha um poder moderador, que especialmente no primeiro reinado isso é bastante diferente, certo? Durante o período regencial isso foi bastante bagunçado. No período do segundo reinado isso já estabilizou um bom tanto e a gente consegue trabalhar com isso. A gente tem algumas pessoas que trabalham isso na história do direito,
Mas se você tem interesse nessa temática, eu sugiro o José Murilo de Carvalho, que ele faz uma análise de como rola como as elites funcionam, como as aristocracias funcionam nessa segunda metade do 19. Então, é o autor que eu sugeriria. Mas não estamos aqui a falar de século XIX. Então, vamos lá. Geralmente, galera, quando a gente está na disciplina de teoria do direito e etc., a gente tem uma questão aí de trabalhar com uma lei que, quando eu estava estudando, lá nos idos de 2010, tinha mudado de nome há pouco tempo, né? Estava nesse processo aí, né? Que é aí o decreto-lei, vamos abri-lo aqui, 4657 de 42, certo? Foi em 2010 que mudou a redação. Antes disso, ela era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. E ela foi sempre usada por boa parte da doutrina, né, da chamada doutrina brasileira, como uma lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ela já era utilizada assim antes de mudar o nome em 2010. Hoje o nome dela é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E de certa forma ela vai funcionar assim mesmo. Muitas dessas coisas, por exemplo, quando fala de vacatio legis, etc., a gente ainda usa essa lei como uma forma de entender o ordenamento jurídico brasileiro como um todo. Mas vamos lá, galera, ela é de 42. E o que estava rolando em 42 aqui no Brasil? Como que era o nosso poder político aqui no Brasil? Que tipo de contexto histórico a gente tinha para 1942 no Brasil? Porque essa é uma coisa que é sempre importante, galera. Sempre que vocês forem trabalhar com uma norma, seja no civil, no penal, no trabalhista, norma, estou falando norma, então, inclusive entram aí as súmulas, as OJs, eu não vou me arriscar a falar de direito trabalhista, porque eu honestamente entendo bem pouco. O pouco que eu entendia foi mudado aí recentemente, que eu entendi que pelo menos era para proteger o trabalhador, hoje em dia isso é bastante questionável. Eu tô rindo, mas é trágico. A gente sempre tem, então, em qualquer norma, que trabalhar com o contexto histórico dessa norma. Né? Antes de ir para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eu vou falar um pouquinho de outras normas. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com a Lei de Crimes Hediondos, você precisa entender o que estava rolando naquela época, o que estava rolando ali nos anos 90, que tipo de resposta é aquela lei para as demandas da sociedade naquele momento, se isso tem a ver com populismo penal. Isso não só como acadêmicos e acadêmicas, galera, mas também como advogados e advogadas, como profissionais da área jurídica. Isso pode integrar, isso pode e deve integrar a sua interpretação e argumentação de determinada norma. Você vai trabalhar com o CDC, você precisa entender o CDC, você precisa entender o processo legislativo do Código de Defesa do Consumidor, você precisa entender como ele se conecta com a 7347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública, tudo isso, certo? Então vamos fazer o mesmo exercício com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também chamada aí de LINDB, certo? Galera, 42, o que estava rolando? A gente era uma democracia. A gente estava na Primeira República, que era aquela república, entre aspas, do café com leite, Minas e São Paulo, dividindo o poder, uma forma de governo estranha, embora presidencialista, um tanto estranha, que ficava ali um vai e volta, alguns objetivos meio escuros do governo, canudos, revolta do contestado, entre outras. A gente estava na Primeira República? Não. Revolução, né, ou o que quer que seja, de 30, depois Constituição de 34, democracia, 37 a gente vai ter aí uma virada, certo? Que vai ser o chamado Estado Novo. E o Estado Novo vai ficar até 45. E foi uma ditadura pesadíssima. Né? Sob alguns aspectos, a gente poderia dizer até que foi uma ditadura mais pesada que a ditadura militar. E é justamente nesse contexto que a gente tem que interpretar a LINDB, certo? Que primeiro, vamos lembrar do nome antigo dela, Lei de Introdução ao Código Civil. Olha só,
1940, Getúlio Vargas já tinha conseguido alterar o Código Penal, já tinha conseguido alterar o Código de Processo Penal, que os dois são de 40, 41. Já tinha um CPC diferente também, certo? Geralmente os nazifascismos têm essa característica de serem extremamente prolíficos, extremamente produtivos em termos legislativos. Que, é claro, você quer impor a vontade do líder, né? E você quer fazer isso de uma forma legítima, então você vai fazer isso através da legislação, que nem sempre vai ser elaborada de forma legítima. Para isso eu recomendo um texto do Esbrícoli, As Mãos na Pasta e os Olhos no Céu. Infelizmente não tem tradução em português, mas vale super a pena, galera, fazer um esforcinho, se você conseguir, se você tiver interesse nesse tema e etc, para trabalhar com esse texto, ok? E isso a gente percebe no fascismo italiano, mas percebe também no brasileiro, na figura de Getúlio Vargas, certo? Claro que a gente tem que fazer diversas ressalvas e tomar os devidos cuidados para aplicar todo e qualquer autor europeu ou de outro país aqui no Brasil, certo? E nem sempre esses cuidados são tomados na área jurídica, na verdade, eles dificilmente são tomados na área jurídica, mas algumas categorias eu acho que a gente pode sim trazer para cá, e uma delas é essa. O varguismo foi extremamente prolífico ao fazer legislações. Uma legislação que ele não mexeu, não conseguiu mexer, não conseguiu gozar de uma legitimidade para isso, foi o Código Civil. Mas para isso ele vai lá e solta. É uma lei ou é um decreto-lei? Qual que é a diferença disso? Qual que é a diferença de legitimidade democrática para isso? Se é um decreto-lei que vem do executivo, certo? Vamos lá, ó. Baixa lá embaixo na lei, Getúlio Vargas, Alexandre Marcondes Filho, Oswaldo Aranha. Decreto-lei. Por que ele fez isso? Porque se ele não podia mexer no Código Civil, pelo menos ele ia mexer na forma com que se interpreta o Código Civil. De lá para cá, a gente teve a Constituição de 46, a gente teve o golpe de 64, a gente teve a Constituição de 67, alguns dizem a Constituição de 69, sei lá. A gente teve a Constituição de 88, a gente se transformou numa democracia. A gente mudou de Código Civil em 2002, certo? Que é um Código Civil todo com a episteme dos anos 70, digamos assim, né? Ele é um código dos anos 70, na verdade. Mas a gente mudou de Código Civil em 2002. A gente mudou de Código de Processo Civil umas 2 vezes, mudou em 73, mudou em 2015. E a gente continua usando essa norma de um ditador que não conseguiu mexer no Código Civil para interpretar o ordenamento jurídico brasileiro como um todo? Sim e não. E é esse um ponto que a gente vai trazer agora. Então vamos lá. Galera, geralmente quando se fala sobre fontes no direito brasileiro, etc., você pode fazer sim uma análise constitucional disso, geralmente aí já mais ou menos dividida entre diferentes assuntos do direito, né? Você vai, vamos ver as fontes do direito penal. Você vai acabar passando pela Constituição, etc. Geralmente a gente passa pela competência legislativa para falar sobre isso. Mas, curiosamente, a gente não tem nenhum artigo na Constituição se dedicando às fontes do direito. O que poderia ter, né? Mas eu acho que a Constituição de 88 ela foi muito feliz nesse sentido, porque se por um lado ela não disciplinou quais são as fontes de forma estática, ela fez isso de forma muito boa, bem, porque a Constituição, embora a nossa história diga o contrário, ela é sempre elaborada para que ela dure bastante. Embora a Constituição mais longeva que a gente teve na história do Brasil tenha sido a Constituição de 1824. Todas as outras duraram menos. Que legal, né? Mostra muito sobre a nossa estabilidade. Ok. Indo para esse lado. E também ela pegou e trouxe espaços para trazer os costumes, para trazer outras formas de direito que não são necessariamente a lei. Né? Isso está na nossa forma de olhar para o ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição de 88. Só que fazer essa análise ela é uma análise epistemológica, ela é uma análise filosófica da Constituição, você tem que fazê-la a partir da Constituição, e isso fica, às vezes, um pouco
fluido demais, assim, né? Então, o que geralmente se faz? Geralmente se traz para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que, na verdade, é a Lei de Introdução ao Código Civil. E, geralmente, onde a gente vai falar sobre as fontes aqui é no artigo 4º. Galera, logo mais eu vou dividir a tela com vocês aí, para vocês acompanharem, mas por enquanto vale mais a pena vocês olharem para mim e irem acessando a lei aí no Vademecum de vocês, ou online, como vocês preferirem, certo? Mas depois a gente vai ter que dar uma divididinha na tela. Por enquanto vale a pena. Porque os artigos são curtos, então eu só leio eles e vale tudo certo. O artigo 4º, então, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, então, olha só, primeiro, ele já está assumindo que a lei pode ser omissa, né? De 1804 para 1942, para a década de 40 do século XX, a gente já tem aí uma diferenciação. Os próprios franceses, por mais que a gente tenha a escola de exegese, etc., já começam a entender ao longo do século XIX, que a lei vai ser omissa em algumas situações e começam a trazer algumas formas de interpretar isso. E quando vem as codificações alemãs do final do século e etc., o BGB é de 1900, ponto. Aí a gente começa a ver que, de fato, a lei vai ser omissa, que por mais que a gente tente mitificá-la, sacralizá-la, ela vai ser alterada, por mais que a gente tente transformá-la num dogma. Ela nunca vai ser o ápice da razão humana, embora o napoleonismo, digamos assim, tenha tentado fazer isso, né? O iluminismo, de certa forma, sacraliza, né, sob a forma de laicidade, né? Ele afasta da religião, mas sacraliza isso de outras formas. Uma análise a partir das pinturas, por exemplo, mostra isso muito bem, né? Mas aqui, então, a gente assume que a lei não só que ela possa ser omissa, mas que ela vai ser omissa, não é? Caso a lei seja omissa, não é. Quando a lei for omissa, você assume que ela vai ser omissa em alguns pontos. Quando isso acontecer, o juiz decidirá decidirá o caso de acordo com analogia, ou seja, se no primeiro lugar aqui está a lei, é a primeira fonte, a fonte primária do direito aqui para Vargas. Se não for, você faz uma analogia o quê? Com outra lei. Então, novamente, a lei é a fonte do direito. Você só vai pegar outra lei e aplicar para um caso analogos, de mesma lógica, certo? Então, vamos lá. Lei, analogia, ou seja, lei, costumes e princípios gerais do direito. Essas são as 4. No 5º, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige. Extremamente aberto aqui, certo? Extremamente, fins sociais, beleza. É uma forma de permitir mobilidade na lei. Ótimo, ok. Na interpretação dela, pelo menos em sua aplicação, e as exigências do bem comum. Mas olha, vamos lá. Lei, analogia, costumes, princípios gerais do direito. Tem jurisprudência aí? Seria um entendimento consolidado dos tribunais? Não? Não era importante para Vargas. Ele prefere trazer na lei, fala dos princípios gerais do direito, mas dá um jeitinho dele aqui. Mas não tá aí a jurisprudência. Cuidado, galera. Só pontinho aqui chato de professor de teoria do direito. Chato, mas não tão chato assim, porque é um pontinho que faz diferença. Jurisprudência é o entendimento consolidado dos tribunais. Decisão judicial é você pegar aquele elemento, etc. Lá. Beleza. Façam essa diferenciação entre decisão judicial e jurisprudência. Já vi professora de prática civil, que assim, às vezes no dia a dia você está acostumado na lida do escritório, etc. Você vai lá e fala, põe uma jurisprudência aqui. Cuidado, galera, tem uma diferenciaçãozinha aí. Mas é claro que isso vem do dia a dia. Eu, quando advoguei, também falava, às vezes, os estagiários, vamos precisar pôr uma jurisprudência aqui. É outro sentido para a mesma palavra. Mas quando a gente fala aqui em teoria do direito, a gente coloca uma diferenciaçãozinha entre essas duas. Beleza? Então vamos lá, galera. O que Vargas estava querendo aqui quando ele colocou que a lei, que geralmente vinha dele, é a primeira fonte do direito, que a analogia com outra lei, que geralmente vinha dele, também
seria a principal fonte do direito. Aí depois os costumes, que vamos lá, que numa interpretação varguista, isso também teria muito a ver com a ideia de nação, com a ideia do Estado, né, certo? Com a ideia de líder. E os princípios gerais do direito. Ok, mas os princípios gerais do direito também aqui tinham uma interpretação muito mais esguia, muito mais curta e restrita do que tem hoje. Cuidado, não projetem para lá, para Vargas, um Dworkin, um Alexi, ou o uso estranho que o Supremo faz do Dworkin, que nem sempre tem a ver com o que o Dworkin escreve. Mas beleza, é isso que a gente precisa falar sobre isso. Galera, mas vamos lá. Embora praticamente todos os manuais de teoria do direito que a gente tromba, etc., tragam essa lei, o que isso diz para a gente sobre o direito atual? Parem para pensar nas grandes mudanças do direito constitucional brasileiro nas últimas 2 décadas. Quantas delas vieram da lei? Lembrando que a Constituição não é lei, certo? A gente tem algumas reformas constitucionais, mas isso não é lei. A Constituição vai dizer o que é lei, então a Constituição não é uma lei, a Constituição é uma norma constitucional. Só a Constituição é a Constituição. Pense nas principais alterações que a gente teve no penal. A gente vai ter bastante coisa, algumas alterações extremamente sensíveis. A gente tem uma alteração recente aí na ação penal, por exemplo, dos delitos sexuais. A gente vai ter a 2015 de 2009. A gente vai ter leis bastante sensíveis. A gente vai ter a lei de drogas, nós teve de 2006. Mas, pensando de uma forma um pouco mais geral, será que muitas delas não estão vindo dos gabinetes de juízes e juízas? E juízes e juízas aqui eu quero dizer, assim, incluindo ministros e ministras do STJ, do STF, do Judiciário. O que isso tem a ver com a nossa LINDB aqui? Vamos lá. Lei, analogia, lei de novo. Costumes, princípios gerais do direito. Será que essa lei ainda explica isso hoje? Ou será que a gente talvez não esteja mais seguindo ela muito bem? É isso que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho aqui hoje, certo? A gente vai tentar trazer aí para alguns campos, certo? Alguns pontos do direito material, do direito processual, e tentar dar uma olhadinha se essa lei faz sentido hoje, certo? E como isso faz sentido, né? Porque mesmo que, ok, a gente traz a ideia por exemplo, no penal. O penal bom, já vou trazer essa discussão. Mas o penal é o que mais traz a legalidade como princípio. Mas a gente vê, muitas vezes, os juízes e as juízas decidindo contra a legem. No próprio direito penal, que isso não deveria acontecer. Nos outros direitos, isso talvez pudesse. A não ser que você faça isso em bonam partem. Ou seja, para beneficiar o réu. Mas a gente vê que o Poder Judiciário não tem feito isso. Certo? Quer dizer, muitas vezes faz também, mas em geral não. Então, a ideia é a gente problematizar isso aqui um pouquinho. Quer dizer, será que esse artigo 4º da LINDB ainda é ele que fala sobre as normas do direito brasileiro? Ele está vigente, tá, galera? Está vigente, não foi revogada essa lei, ela está aí, mas o fato da lei estar aí significa que isso tenha vigência, isso tenha obrigatoriedade, né? Nem sempre. Okay? A gente tem um monte de lei aí que não foi revogada, mas que não se aplica mais, não se deve aplicar, ou que foi tacitamente revogada, implicitamente revogada por outra lei. E no caso, eu acho que nesse artigo 4º aqui, em geral, ele aparece hoje praticamente como tacitamente revogado. E é isso que a gente vai conversar. Então vamos lá. Galera, vamos falar um pouquinho então sobre o direito material, e aí a gente vai falar sobre o direito penal e vai falar sobre o consumidor também, que vai trazer aí umas fontes um pouco diferentes, vai falar sobre o direito processual penal, depois sobre processual, né, aí o processual penal, processual civil, mas bem por cima. E aí, no final, a gente vai trazer o CPC,
que, lembrando, analogicamente, largamente aplicado também no trabalho, mas eu não vou falar de direito do trabalho porque eu não entendo muito, já comentei com vocês, em várias outras partes do direito, praticamente o CPC é usado para tudo. O que a gente vai ter é algumas questões específicas do processo de trabalho, e do processo do trabalho, e às vezes alguma outra questão do tributário, etc. Mas, em geral, o CPC se aplica para essas questões. A gente tem a 9.099 também, que é um sistema à parte, né, dos juizados especiais, civis e criminais, que é uma lei também questionável em vários sentidos, mas que no fim das contas ela acaba trazendo coisas interessantes. No penal ela é um pouquinho mais palhafatosa só. E um pouquinho mais desastrada, digamos assim. Mas o CPC, então, ele é aplicado até no direito processual penal, porque o direito processual penal permite analogia, então a gente acaba trazendo o CPC. E a partir do CPC, então, a gente vai questionar esse artigo 4º, ok? Então, terminamos de fazer nossa introdução agora, da nossa conversa de hoje. Falei um pouquinho do itinerário que a gente vai conversar, depois eu reviso esse itinerário para a gente passar para a conclusão, beleza? Novamente, galera, são vários assuntos aqui que a gente vai trabalhar que poderiam ser aprofundados, certo? Mas até por uma questão de tempo ou dos nossos objetivos aqui, afinal é só uma conversa para um evento que, embora acadêmico, é como se fosse uma fala, né? Uma palestra, assim. Então tem que ficar, a gente não pode se aprofundar muito aqui. Então vamos lá, galera. Direito penal. Por que a gente começa falando do direito penal? Porque ele seria o que, em última análise, mais dependeria da lei como fonte, certo? A gente vai ter já, desde o século XIX, mas antes disso, o Esbrico ele tem texto sobre isso também, a ideia é que a gente vai estabelecendo de que a gente precisa de uma lei anterior para estabelecer uma determinada punição, digamos. Estamos falando sobre o direito penal por quê? Porque a gente já tem esse estabelecimento relativamente tradicional, de já há um certo tempo, começar a colocar a ideia de que você só pode estabelecer uma punição se você já teve algum tipo de lei penal que estabeleça que determinada conduta vai ser passível de uma sanção penal, né? Que geralmente vem na forma de punição. Mas talvez o grande ponto de virada que a gente trabalharia, igual a gente trabalhou com 1804, aí, do Napoleão para o Código Civil, seria no penal a ideia do Feuerbach, num crime, nula pena, sine lege praebia penale. Não há crime, não há pena, sem lei anterior que o defina, certo? Que vai ser praticamente o que a gente tem no inciso 39 da Constituição Federal. A gente já volta nele. Então, o direito penal seria o que mais dependeria da legalidade, que teria a legalidade mais estrita. Você não pode usar analogia no direito penal. O direito penal também tem uma questão de reserva legal aí, que é extremamente forte. Você tem competências bastante estritas de quem pode lecionar sobre o direito penal. Isso está no artigo 21 da CF. Deixa eu confirmar aqui. A gente já volta nele. Ok? E a gente vai ter isso de uma forma bem estrita, bem restrita a reserva legal. Quer dizer, só o Estado pode fazer normas penais e só normas penais podem estabelecer punições. E essas normas penais têm que vir na forma de lei. Ok? O que também a gente já vai ver que nem sempre é seguido. Você tem, por exemplo, o primeiro exemplo que vem na minha cabeça aqui. Parágrafo 1º do... Não, primeiro não. Mas no artigo 33 da Lei de Drogas, você vai ter estabelecendo que se você tem indícios do fabrico de drogas, etc., você também pode ser punível por tráfico. Só que às vezes não é um indício de fabrico de drogas, mas de adulteração de drogas, ou de você simplesmente vai juntar ali, é o exemplo que eu sempre dou, porque eu já tive um cliente que aconteceu isso com ele. Cafeína e lidocaína, e vai dar uma sensação parecida de uma cocaína de má qualidade, quando você cheira, etc. E isso às vezes é vendido como se fosse droga. E, mais de uma vez, a gente tem, por exemplo, no estado do Paraná, onde eu advogava, juízes e juízas definindo que isso seria uma forma, um indício de fabrico de drogas, de manufatura de drogas. Não é. Você está vendendo algo como se fosse droga.
E aí você acaba fazendo meio que uma analogia em direito penal e condenando uma pessoa por um crime grave do ponto de vista da pena, né? Que é o tráfico. 3 a 15, salvo engano. Não vou abrir a legislação do tráfico agora, que não vale a pena. Não precisa. Então vamos lá. No direito penal a gente falaria, vou falar bem rapidinho aqui dessas fontes, só para a gente ver como, olha só, se a gente aprofunda nosso estudo em praticamente qualquer área do direito, certo? Pode aprofundar no penal, você pode aprofundar no consumidor, você pode aprofundar no tributário, você vai ter fontes diferentes para o direito. Então vamos lá, peraí. Então vamos assumir que o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil valha, né, para entender o ordenamento jurídico brasileiro. Mas aí você tem para praticamente cada campo do direito, no trabalho eu sei que tem também, mas não vou me arriscar novamente. Você tem para cada campo do direito um estabelecimento diferente de quais sejam as normas, as fontes do direito. Então, no penal você tem, no consumidor você tem, no internacional você tem. Ou seja, se você tem uma norma para todo mundo dispor em contrário, você já começa a ver que essa norma está sob questionamento. E está sob questionamento há bastante tempo. Está sob questionamento em 1940 aqui, quando a gente tem o Código Penal. Quer dizer, se você tem o Código Penal, o Código de Processo Penal, que são praticamente contemporâneos, são um pouquinho anteriores, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dispondo especificamente, vamos aí para Norberto Bobbio para entender essa diferenciação entre as diferentes normas, e especificamente, na mesma hierarquia, e você questiona essas fontes que estejam no decreto-lei lá de 42, na Lei de Introdução ao Código Civil, pronto, a gente já tem que esse questionamento já existe há muito tempo. Porque embora ela seja posterior, seja de 42, né? 42? 42. Seja de 42, ela continuou sob questionamento depois disso. Mesmo os próprios juristas, ao tempo da lei varguista, preferiam usar a legislação penal. Por quê? Por um critério de especialidade. Está na mesma hierarquia, certo? Lei, decreto-lei, no caso. Mas é mais especializado, você usa o critério de especificidade. Que, embora Norberto Bobbio tenha feito a melhor, na minha opinião, melhor compilação de como isso funciona, esses princípios gerais já eram utilizados há bastante tempo. E Kelsen, que curiosamente já era bastante lido aqui desde os anos 20, já faz algumas questões, algumas suposições nesse sentido, mesmo suas obras mais antigas, porque o Kelsen dos anos 60 é bem diferente do Kelsen dos anos 20. Mas vamos lá, para focar um pouco aqui então. Como que são essas fontes no direito penal? Certo? Vamos lá. A gente teria, geralmente se fala, né, na diferenciação entre fontes materiais do direito penal, fontes formais do direito penal, né? Em que as materiais propiciariam a criação das normas penais, sempre vem através da figura do Estado e, no caso do Brasil, pós-88, da União. Beleza? Ou seja, mais ou menos aquilo que a gente comentou sobre a reserva legal. Beleza, mas deem uma olhada no delito de fraudes contra concurso público. Deem uma olhada na lei que estabeleceu ele. A lei da EBSER, que não tem nada a ver com o direito penal, que simplesmente colocou ali, é quase um Kinder Ovo da tragédia. Volta lá uma lei, imaginando que você seja legislador ou legisladora, volta uma lei achando que você vai falar sobre os hospitais públicos, principalmente os universitários no Brasil, e a terceirização, etc. E aí, de repente, vem lá um brinde, um Kinder Ovo do demônio com uma lei penal. Isso chega a ferir a reserva legal? Não necessariamente, porque ainda vem do mesmo poder, certo? Do poder legislativo, sancionado pelo executivo, etc, etc, etc. Essa parte mais formalizada, tudo foi respeitado. Mas será que era isso será que é isso que a gente quer quando a gente fala de reserva legal? Que é a mesma lei que fale, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final da lei do Código de Defesa do Consumidor, você tenha crimes contra o consumidor? Porque vamos lá, essa é uma tradição desde 88 no Brasil. Praticamente toda lei que a gente estabelece vem, todo microcosmos de lei que a gente estabelece vem no final com um bônus penal, né? Um bônus
lá, igual aqueles DVDs de criança que vinham com joguinhos. Vem sempre uma lei penal no final. O ECA tem, e é muito boa, claro, assim, é um pouco desorganizada, mas o ECA tem, a Código de Defesa do Consumidor tem, praticamente todas as leis vêm com uma lei, com tipos penais, no fim. Não estou falando mal desses tipos, especialmente a do ECA supra uma lacuna que deveria existir, que já deveria ter sido suprida antes de 90, porque, vamos lá, só o estupro de vulnerável, por exemplo, nos crimes sexuais, não dava conta de tudo isso. Né? Então, ok, entendo, só que isso deveria ser tudo feito na mesma lei? Essa é a questão, na Lei 8.069 de 90. Esse é um ponto. E aí a gente teria as fontes formais, né? Permitiriam o conhecimento, a exteriorização das normas penais, etc. E isso entraria aí, por exemplo, os costumes, entraria a jurisprudência. Só que o que acontece? Mais recentemente, isso tem tido uma relevância que é bastante perigosa, né? No próprio direito penal, a gente não tem nenhuma lei que criminalize, por exemplo, a nudez. Não temos. Certo? Teria o ato obsceno, mas o ato obsceno tem um elemento subjetivo especial do tipo que seria satisfazer a própria lascívia. Então, mas peraí, quando sai alguém andando pelado por aí, não sei o que, vai ter a repressão por parte da polícia, sim. Com base em qual lei penal? Costume. Com base no costume. Não deixa de ser com base no costume, certo? E a gente vai ter outros problemas, a gente vai ter, muitas vezes, o Supremo decidindo contra a Legem, por exemplo, a prisão em segundo grau, ou esse exemplo das drogas que eu dei, ou no caso, por exemplo, do STJ, que em 2012 definiu que era um caso de estupro de vulnerável, né, que o réu estava sendo acusado, e o Supremo decidiu, claro, foi bonam partem, foi a favor do réu nesse caso, mas definiu que por elas já trabalharem há bastante tempo como profissionais de sexo, ainda que menores de 14 anos, isso seria uma forma de auferir o consentimento delas. O que é algo extremamente perigoso, especialmente porque a gente está falando não só de um consentimento entre pessoas, que você veria, por exemplo, alguém com menos de 14 anos poderia estar conscientemente, etc., embora a lei diga para não fazer isso, mas, ok, dá para entender, já que é em bonam partem, mas a gente está falando de um caso de mercancia, certo? A gente está falando de um caso bastante complicado aí. E a gente acaba dando um poder um pouco exacerbado. Essas fontes, elas deveriam ser mediatas, elas deveriam ser apenas formais. A lei deveria vir em primeiro lugar, sobretudo para a proteção desses direitos fundamentais. Eu acho que a lei de drogas, o desacato é um outro caso completamente diferente. A gente foi condenado no OEA, a gente deveria tirar isso do ordenamento. Mas não deixa de ser, especialmente no caso da lei de drogas, no caso da interpretação da lei de drogas, no caso de alguns juízes e juízas com os furtos de bagatela, né, o furto famélico, ou mesmo furto privilegiado, que está ali no parágrafo 1º do 155, a gente vai ter um aumento do poderio de juízes e juízas aqui no nosso Brasil, e isso mesmo na área penal. Mas se isso está assim na área penal, que aliás, galera, vale a pena depois deem uma olhadinha lá no 39 no inciso 39 do artigo 5º da CF, não, aqui não, apenas sendo anterior que defina, e depois no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior define, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. E, de certa forma, reproduz aí, né, a Constituição reproduz o que estava no Código Penal, que foi reformado antes da Constituição de 88. A gente está falando da reforma de 84, 7.209 de 84, ok? Vale a pena dar uma lidinha aí. Né? O princípio da legalidade no campo penal. Né? Então vamos lá. Vale a pena também a gente dar uma olhadinha no Código de Defesa do Consumidor. Esse daí eu vou compartilhar minha tela com vocês, por quê? Porque é um artigo mais longuinho, né? Então vale a pena.
a gente... Peraí, um segundinho. Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor. Vou aumentar o zoom aí para você que está no celular, etc., ou alguma coisa assim. E a gente vai para o artigo 7º. Tá, por que eu selecionei aqui o Código de Defesa do Consumidor para a gente dar uma olhada? Porque, dentre os grandes diplomas civis aqui, o Código de Defesa do Consumidor é um dos que mais tem, mais trata da variedade de fontes para esse campo do direito, né? Lembrando que, antes de entrarmos aí, a própria Constituição, aqui a gente tem os parágrafos do artigo 5º, certo? Que vão trazer como fonte do direito também os tratados internacionais, o que é interessantíssimo e que lembremos, não está previsto na LINDB. Então vamos lá, em 88 a gente já dá um golpe bastante forte aqui, sobretudo no que a gente fala sobre direitos fundamentais, certo? Mas, e a gente vai trazer outras coisas também, quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente fala dos direitos dos povos indígenas, a gente vai entender que outras fontes também podem funcionar aí para o direito brasileiro. Mas aqui, sobretudo nos direitos fundamentais, que é algo tão importante que em tese deveria, né, deveria mesmo, gente, não é só em tese, mas deveria guiar toda a atuação prática dos tribunais, para que o tribunal se legitimasse minimamente de acordo com a sua teoria, mas a gente vê que isso não funciona dessa forma. Para isso eu indico para a Regina Pereira de Andrade e Eugenio Raul Zaffaroni, mas também tem Nils Christie, Luke Hulsmann, a gente vai ter uma galera bem interessante na criminologia discutindo isso. Os direitos fundamentais não são aplicados e a gente tem uma fonte muito mais larga para tratar sobre eles, que são aqui esses parágrafos, sobretudo esses 3 parágrafos aqui, do artigo 5º da Constituição. Mas vamos lá. Vamos para uma lei que é temporalmente bastante próxima da Constituição de 88. Vamos fazer a discussão de fontes nela, certo? O artigo 7º aqui do Código de Defesa do Consumidor, então, que é uma lei que é uma das minhas favoritas, galera. Apesar daquela parte penal meio destrambelhada ali, ela, junto com a Lei de Ação Civil Pública, vão fazer um microsistema de tutela de direitos individuais e individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos, que é interessantíssima e que talvez seja aí um dos grandes pontos de partida para a dinamização do direito, do ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, vamos lá. Os direitos previstos nesse código, novamente, estamos no Código de Defesa do Consumidor. Não excluem, quer dizer, a lei não exclui outros direitos de tratados ou convenções internacionais, legislação interna ordinária, aceita também outras legislações, beleza, regulamentos, bem como os que derivem dos princípios gerais do direito. Novamente reforça aqui analogia, costumes e a ideia de equidade. Equidade aqui, galera, não lida como princípio tradicional da equidade, etc., mas meio como um sinônimo meio um pouquinho questionável aqui de igualdade, praticamente por aí. Beleza? Então vamos lá. Código de Defesa do Consumidor, numa episteme bastante parecida aqui com a Constituição de 88, já vai aceitar uma variedade de fontes bem maior do que aquela que a gente vê no artigo 4º aqui, né? Então vamos lá, já aproveitando que estou dividindo a tela, vamos dar uma olhada no Código de Processo Penal. Ok? Agora a gente já sai do direito material, vai para o Código de Processo Penal. Eu queria falar um pouquinho mais específico sobre isso aí, galera, mas é um pouco difícil, porque são temas bastante densos, né? Então vamos passando meio por cima, acho que vocês vão pegando aí o que qual que é essa nossa conversa, né? Vamos para o artigo 3º do Código Processual Penal. Lei processual penal admitirá interpretação extensiva, ok? Ou seja, você vai pegar aquele trecho e você pode entender que mais coisas são abarcadas por aquilo, mas lembrando, é só que a lei processual penal, a lei penal, não. Aplicação analógica, como suplemento, caráter subsidiário aqui, é secundário, os princípios gerais do direito. Aqui a ideia de estrutura acusatória eu acho que também faz sentido que seja entendido como uma fonte do direito, porque de certa forma, uma principiologia específica do Código de Processo Penal.
É uma tipologia ficta, né? Ela não existiu de verdade quando a gente fala dos sistemas inquisitoriais, etc. Mas são estruturas abstratas que, de certa forma, condicionam a interpretação de todo o direito processual penal ocidental, né? Ou quase todo ele, pelo menos. Ok? Mas esse daqui vale especialmente para a gente. Então, logo ele já é diferente também da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O direito civil geralmente costuma fazer uma referência à Lindbe mesmo, mas tudo bem, ela nasceu para ser interpretação, lei de interpretação ao Código Civil, mas quando a gente vai, e aqui eu já vou parar de apresentação da minha tela, mas depois eu volto a fazê-lo, certo? E quando a gente vai, claro, interpretar o próprio direito civil, sobretudo o direito de família, a gente vai ver que a Lindbe também está sob bombardeio extremo, né? Vamos lá, é claro que eu sou a favor do casamento entre pessoas do mesmo, entre aspas, sexo, certo? Pessoas do mesmo gênero ou pessoas de orientação sexual próxima, etc. É claro que eu sou a favor disso, claro que foi um bom trabalho do Supremo nesse caso, mas vamos lá, tente interpretar a atitude do Supremo a partir da Lindbe. Não dá? E o Supremo tem outras decisões na área de família também que entram aí, na área de sucessões também, 1784 e seguintes, né, que vão colocar ali a sucessão da concubina. É claro que você pode fazer uma interpretação constitucional disso tudo, ela tem que ser feita, é uma questão que envolve um machismo estrutural na nossa sociedade, tanto uma questão quanto a outra. Sou a favor das decisões do Supremo nesse caso, reforço aqui, mas isso coloca sob intenso bombardeio a lei de introdução ao Código Civil. Não fecha. Você não consegue interpretar essas decisões do Supremo a partir da lei de introdução ao Código Civil. Então isso leva a gente para o CPC. E vamos ver como que isso está ficando lá no novo Código de Processo Civil. E aqui eu vou dar uma acelerada, que eu acho que eu estou falando há mais ou menos 1 hora já, né? E não quero estourar, nem tomar tanto tempo de vocês. Galera, aqui, claro, a gente vai ter questões que seriam extremamente importantes para a gente trabalhar, sobretudo aqui na parte geral. Novamente, só sobre a ideia de parte geral a gente poderia fazer discussões infindáveis aqui, isso seria extremamente interessante. Mas eu quero levar vocês, galera, para o 489 do CPC. E aí eu quero fazer um questionamento, não vou trazer aqui uma resposta, né? Uma resposta categórica. Mas vamos lá. São elementos essenciais da sentença. Relatório, fundamentos, dispositivo, você que é concurseiro, concurseira e quer prestar magistratura, né? Esse artigo tem que estar tatuado nos seus neurônios. Mas vamos lá. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, certo? Então, beleza. Acertadíssimo o Código de Processo Civil aqui, né? Seria bizarro. Verificar conceitos jurídicos indeterminados, perfeito também. Invocar motivos que se prestariam, ok. Não enfrentar todos os argumentos. Se limitar, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? O inciso 1º e o inciso 5º praticamente igualam precedente ou enunciado de súmula, praticamente igualam isso a ato normativo. Ok, aqui eles são praticamente colocados na mesma altura, digamos assim. E olha só o que a gente vai ter aqui um pouco mais para frente. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento ou a superação do entendimento. Tá. Tem aí deixar de seguir enunciado de lei? Tem aí deixar de seguir enunciado de
ato normativo. Uma ideia daí é que dentro do Código de Processo Civil isso poderia já ser presumido e etc. Beleza, entendo quem argumenta nesse sentido, mas vamos lá. Esse artigo, esse inciso 6º aqui, praticamente coloca o enunciado de súmula, a jurisprudência ou precedente, acima do ato normativo. Quer dizer, eu posso ter uma decisão contra a legem, se eu, claro, né, justificar de todas essas formas, fizer uma fundamentação adequada da sentença, mas se eu deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, se eu deixar de seguir o ato normativo, não tem problema, mas se eu deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, eu vou ter um problema e minha decisão judicial não vai estar fundamentada. Que tipo de problema traz isso para a gente na teoria do direito? Certo? A gente está assistindo a uma alteração dessas fontes, certo? E ela fica extremamente sensível também aqui no 927 do CPC. Juízes e tribunais observarão decisões do Supremo Tribunal Federal, enunciados de súmula vinculante, os acórdãos. Aqui, galera, os tribunais devem modificar sua jurisprudência e mantê-la estável. Galera, isso fica extremamente questionável. Isso praticamente leva à categoria de lei. Olha, vocês estão vendo minha tela aqui. Eu abro o que eu tenho? WhatsApp, porque né, todo mundo é humano. E-mail, o sistema aí, meu alguém que eu faço todo dia, etc. E olha aqui, já está direto no meu primeiro coisa. O site Corpus 927. A gente vai dar uma olhadinha nele. Galera, esse 927 aqui praticamente condiciona que juízes e tribunais deverão seguir as decisões do Supremo, as súmulas vinculantes, o STF, o STJ, etc., praticamente como se fosse uma legislação. Você não pode fazer um controle difuso de constitucionalidade se isso contrariar o que o Supremo trouxe. Pensando no Supremo, pensando no STF aí, que nem sempre tomam decisões acertadas, especialmente na área penal, porque os penalistas e as penalistas, sobretudo as penalistas, são extremamente subrepresentados, tanto no STJ quanto no STF, isso acaba trazendo um problema, galera. Isso é um problema para, enfim, sobretudo na lei de drogas a gente percebe isso muito fácil, mas mesmo na infância e na adolescência, certo? A gente acaba percebendo algumas questões complicadas. E aqui eu vou dar um exemplo, galera. Ó, clica lá no CP. Esse site eu só estou trazendo aqui porque ele vai ter uma relevância prática bastante alta, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar e colocar na ordem desse 927 que a gente acabou de ler aqui, todas as decisões, né? Então vamos lá, vamos para o 155, né? Que é furto. Você clica aqui, ó. E minha internet está um pouco lenta, galera, desculpem. Vai colocar todas essas questões aqui em ordem, certo? Naquela ordem que está ali prevista no 927. Só que é uma ferramenta que, como toda e qualquer ferramenta, pode ser bem usada. Se você pega uma chave de fenda para consertar uma tampa de panela, vai ser um ótimo uso para sua chave de fenda. Se você pegar para enfiar no tórax de alguém, vai ser um péssimo uso. Ou se você pegar para uma legítima defesa, enfiar no tórax de alguém, vai ser novamente aí um bom uso. Ou seja, cuidem bem dessa ferramenta. Por que eu digo isso? Vamos lá, lembrando do nosso 489 aqui do CPC. E aqui que eu entro mais na parte prática do nosso rolê, certo? O que a gente tem aqui? Elementos essenciais da sentença. Tragam enunciados de súmula, jurisprudência ou precedente invocados pela parte. Estudem cada uma dessas decisões, certo? Se você vai, por exemplo, à lei do inquilinato e começa a ver que a lei do inquilinato não pode ser considerada a partir do Código de Defesa do Consumidor e que isso é um entendimento consolidado, beleza, é consolidado. E eu acho estranhamente consolidado, porque né, a maior parte das vezes é feito por contraste de adesão.
Mas se você abrir cada uma daquelas 80, você vai encontrar alguma que tenha a ver com o seu caso? Ou você vai só ser preguiçoso, preguiçosa e ler só a ementa? Não, leiam, façam a interpretação disso, deixem claro a existência de distinção no caso do julgamento, a necessidade de uma superação do entendimento, tragam isso para a prática do dia a dia de vocês e usem esse site aqui como uma ferramenta para vocês compelirem que o juízo, sobretudo de primeiro e segundo grau, sigam as orientações de vocês, manipulem esse sistema a partir disso, certo? Por isso que fontes do direito podem se transformar em frontes do direito. Frontes de batalha, certo? Tragam a interpretação de vocês, tragam a interpretação dos clientes de vocês, tragam outras fontes para o direito, além da lei, certo? E isso, se por um lado pode ser perigoso, a gente está num momento de um ativismo judicial intenso, de quem você e, sobretudo, o seu cliente, sua cliente, podem ser a maior vítima. Saibam manipular esse ativismo judicial e essa nova consolidação do poder judiciário como uma fonte do direito a seu favor, certo? Galera, eu traria aqui mais uma série de decisões judiciais para o nosso subtítulo do Juris Imprudências, mas eu já comentei algumas delas por cima, né? E vocês, com certeza, no dia a dia de vocês, nos escritórios, etc., ou quando vocês começarem a atuar, ou com certeza os professores e professoras da Unemat, que são excelentes, trouxeram decisões judiciais questionáveis em suas disciplinas, etc. Então, eu vou seguir por causa do avançado da hora já. E vamos à conclusão. A gente comentou, então, que a LINDB vem sido bombardeada desde o momento que ela foi outorgada, né, outorgada aí pelo Getúlio Vargas, e que desde lá ela vem sendo questionada, praticamente cada área do direito vai ter uma questão específica sobre as fontes. A gente viu que o Código de Processo Civil ele é importante para diversas áreas do direito, não só para o processo civil, e que ele sofreu uma alteração recentemente, em 2015, que legitimou uns 20 anos aí de ativismo judicial, desde os anos 90, mas sobretudo nos anos 2000, e que isso acaba sendo relativamente perigoso, mas que também abre um novo fronte de batalha para que a gente legitime direitos recém-adquiridos, certo? E aí, galera, o que eu gostaria de trazer para a gente questionar aí? Já há muito tempo, já desde o direito achado na rua, desde a ideia de pluralismo jurídico e outras questões que se vinculam aí por um outro lado ao ativismo judicial e etc., uma apropriação extremamente questionável que fazem sempre da Operação Mãos Limpas na Itália, etc. A gente tem há muito tempo, no espectro político mais largo, vários pensadores e pensadoras, vários pensamentos que falam sobre a necessidade que a gente tem de começar a questionar o princípio da legalidade e como ele é arbitrário e forte, etc., e que a gente tem que trazer o direito para além do Estado, para mais profundamente do que o Estado, e questionar sempre a legitimidade do Estado, porque o século XX assistiu a muitas ditaduras. Mas da forma com que isso vem sido feito no ordenamento jurídico brasileiro, abre espaço para diversas arbitrariedades, especialmente do Poder Judiciário. Especialmente se a gente for... E isso abre um espaço muito grande para a gente questionar a legitimidade democrática dos juízes e juízas, para a gente questionar, inclusive, a legitimidade do processo de concurso público, ou, sobretudo, não a ideia de concurso público em si, mas como os nossos concursos públicos são estruturados e como eles são estruturados a partir de interpretações, muitas delas absolutamente acríticas do ordenamento jurídico brasileiro, e que você traz a lei no primeiro lugar, mas na hora que você leva isso para uma aplicação, o juiz que deveria se basear na lei, etc., se baseia em uma série de outras questões sociais, mas você não exige desse juiz, dessa juíza, para entrar para serem investidos desse poder que é extremamente forte, profundo e define vidas, você não exige
uma conversa mais aprofundada. Embora recentemente tenham caído sociologias, antropologias, história, etc., em alguns concursos, ainda não cai, por exemplo, como cairia num concurso para professores ou etc., não cai com uma profundidade adequada, e mesmo isso cai de uma forma estigmatizada, de uma forma esquematizada, de uma forma decoreba, e geralmente de uma forma ultrapassada e extremamente dogmática, que não faz jus ao potencial crítico dessas disciplinas para a atuação do Poder Judiciário. Né? Um direito mais democrático passa pela academia, passa pela forma com que a academia pensa isso. E a ideia foi, então, trazer aqui com vocês, nesse espaço privilegiado que a gente tem, privilegiado em todos os sentidos, que é a academia, uma conversa dogmática para convidar vocês a estudarem mais as disciplinas das humanidades, as transdisciplinas, certo? Estudarem sociologia do direito, estudarem antropologia do direito, o que o professor Otávio com certeza falou super bem agora, para estudarem história do direito, para estudarem a teoria do direito, estudarem bem a teoria do direito, não pegar um resumo de Dworkin, certo? Eu não estou batendo em Dworkin, galera, eu estou batendo no uso que se faz de Dworkin. Então, para finalizar, porque eu sei que eu já estourei o tempo aí um pouquinho, esse é o diferencial entre um computador e uma pessoa, certo? A gente já tem aí os softwares de massa, os litígios de massa já têm sido feitos por computadores nos grandes escritórios, e simplesmente verificar se, como diria Beccaria, né, para ressuscitá-lo e fazer um uso absolutamente inadequado de Beccaria, mas vamos trazê-lo. Fazer o silogismo perfeito entre a lei, o caso concreto, e o juiz, que é a boca da lei, ou o advogado, a advogada que simplesmente aplicam a lei a um caso concreto. Isso, gente, o computador faz. E o computador muitas vezes vai fazer melhor, mais rápido do que a gente. O que o computador não faz é conseguir interpretar essas normas a partir de uma teoria do direito, a partir de uma teoria que compreenda o ordenamento jurídico brasileiro como um todo, que entenda o direito como um sistema, e como um sistema que vai muito além das leis e das regrinhas propriamente ditas, os atos normativos, etc., mas com um direito que se entende como social, que se entende como histórico, que tem uma data, que tem cheiro, que tem pele, certo? De um direito pessoalizado, de um direito humanizado, de um direito, e vejam, humanizado, porque o direito não é humano, ok? Tudo isso o computador não faz, as pessoas fazem. E esse pode ser o diferencial entre você ser um bom advogado, uma boa advogada, um bom promotor, uma boa promotora, um bom juiz, uma boa juíza, e você ser outro computador, um computador de carne e osso. Não tratem os processos de vocês como rinhas de CPF. É algo que é uma tecla que eu sempre bato. Trabalhem com as humanidades. Esse é o diferencial. E isso abre espaço para que você seja, inclusive, um bom dogmata, uma boa dogmata, para que você traga isso para a sua prática do direito. Ok? E é isso, galera. Esse é um grande convite para o estudo da teoria do direito, para o estudo da teoria das fontes, e para que o estudo da teoria das fontes seja transformado o direito num fronte de batalha, seja pelo seu cliente, pela sua cliente, mas, sobretudo, num fronte de batalha pela democracia, contra o decisionismo, contra as arbitrariedades que muitas vezes são feitas contra o direito, e fazê-las contra o direito é fazê-las contra pessoas, as pessoas que vivem, respiram, choram, sofrem e sentem dor. Muito obrigado por dedicar o tempo de vocês a ouvir essa nossa conversa. Eu fico à disposição para as perguntas, fico à disposição para comentários, para conversas, e novamente agradeço aí o convite de vocês. E é isso, galera. Muito obrigado. Beijos e abraços a todos e a todas. Até mais.